Ela é o símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo. Alguém me falou, mas pastor, a Assembleia de Deus está usando cruz. Eu falei, cruz vazia usa. Não usa cruz com homem morto lá. Mas cruz vazia, qual que é o problema? Porque é o símbolo do cristianismo, não é mesmo? Quando a igreja iniciou, os discípulos e apóstolos e os irmãos tinham um símbolo. Eles chegavam assim, porque eles eram perseguidos, então chegava e fazia assim um rabisco no chão, como que não quisesse nada. Se você fosse cristão, você ia lá e completava, era um peixe, não é mesmo? Então, a cruz de Cristo, ela apaga a luz para a gente ver melhor essa cruz, ela é o símbolo do cristianismo. Essa cruz é que deu a mim e a você, de verdade, a oportunidade de conhecer o Evangelho. Essa cruz era sua, essa cruz era minha, era nossa. Mas Jesus levou esta cruz. Então, o que ocorre? Existe alguns inimigos da cruz de Cristo. Existe, lógico que existe. Não é? Os inimigos da cruz de Cristo não querem que você conheça, como o João falou há pouco aqui, o Evangelho. Não quer que você conheça de verdade o que simboliza essa cruz dentro daquilo que nós cremos. Conseguiu achar a NVT? Achou? Que bom. Bota lá, NVT capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, do versículo 17 em diante. Eu vou ler o 17 e nós vamos ler até o 21. E você lê comigo, tá? Você leia comigo. Eu acredito que poucas pessoas, eu acho que ninguém tem. Acho que só a pastora que tem ali, porque ela é minha. Ela pegou a minha Bíblia em casa, NVT, e trouxe. Mas leia, eu vou ler. O primeiro você lê, e nós vamos até o 21. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Coloca lá para nós o versículo que deve ser o 20, é o 19? Não, 18. Coloca o 18 para nós. É isso mesmo. Vamos repetir esse texto. 1, 2, 3. Pois, como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente com lágrima nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Amém? Pai amado, eu vou falar a Tua palavra neste momento. Eu preciso da Tua misericórdia, da Tua graça, e que o Senhor possa fazer com que eu possa lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Pai, que a Tua igreja compreenda e entenda, Senhor, a razão da cruz de Cristo e que nós precisamos cuidar, ó Deus, desses inimigos que têm se levantado contra a cruz de Cristo. No Teu nome nós te agradecemos. Amém. Tome assento, igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem escreveu isto foi Paulo. Paulo, ele pede para que nós sejamos imitadores dele e que possamos seguir o seu exemplo. E ele fala que com lágrima nos olhos, ele começa a falar sobre aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, nós vivemos um momento que é assim. Eu sempre comento com a minha esposa, eu acho que eu não conheço nenhuma cidade que tem mais casa de lanche do que São Carlos. Eu conheço poucas cidades, mas acho que vai ter lanche assim lá em São Carlos. Como tem lanche? Mas também, uma das coisas que mais tem em São Carlos é farmácia. Eu nunca vi tanta farmácia em São Carlos como eu vejo aqui.
Por quê? Porque vende e dá lucro, não é mesmo? Igreja, mesma coisa. Tem igreja que não acaba mais. Qualquer lugar se abre uma igreja hoje. Hoje os caras botam a mão na cabeça assim, eu quero me consagrar a pastor, bispo, apóstolo, e o pau come. E abre e faz de tudo. Aí, na verdade, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje algo que a gente fica desapercebido. A gente não entende que nesse contexto geral do mundo, da nossa cidade, do bairro que você mora, há também os inimigos da cruz de Cristo. Mas também esses inimigos da cruz de Cristo estão aqui dentro. Dentro das nossas igrejas. Dentro, pastor. Nós vamos mostrar, Paulo fala isso no texto que nós lemos. Uma coisa que todo cristão entende, que é caminhada, não é? Até o lar celeste, ele não é cafezinho com açúcar, não. A caminhada, ela é uma caminhada cheia de armadilhas. Ela tem lá os seus percalços. Por quê? Porque, como eu disse no início do culto, nós estamos numa guerra. É a guerra da igreja contra o inimigo de nossas almas. Então, não pense que eu aceitei Jesus agora, que é vida boa. Não, irmão, não pense que é assim, não. Você vai lutar, porque você agora entrou numa guerra. Pastor, se eu soubesse, não tinha entrado. Aí você vai para o inferno mais rápido. Mas quando você entende que o evangelho é de verdade a libertação do homem, há alguém que não quer que você seja liberto, não está afim que você seja liberto. É por isso que Paulo diz, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que estão do nosso lado, pessoas que estão aqui dentro, pessoas que estão aqui em cima do púlpito. São inimigos da cruz de Cristo. A salvação, como nós entendemos, é pela graça. Pela graça. Mas nós vamos encontrar diversos textos bíblicos falando sobre a necessidade de nos esforçarmos, de nós nos dedicarmos à caminhada, não é? Tem vários textos, entre eles está lá Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Você precisa ter esse entendimento, não é mesmo? E o texto fala, tome cada dia a sua cruz. Cada dia. Não é só pegar uma vez, não. É todo dia você pega a sua cruz. O que é a sua cruz? Que cruz é esta? Foi o que eu disse. A cruz é o símbolo do evangelho. Hoje, ela é a simbologia do evangelho de Cristo. Então, todo dia você pega o evangelho, coloca nas costas e fala, vamos embora. E você vai encontrar uma grande tempestade, você vai encontrar um buraco muito grande, você vai encontrar, mas você é vencedor. Por que você já é vencedor? Porque Jesus venceu, ele não ficou na cruz, ele foi para para o cemitério e foi colocado numa cova, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, e a igreja vai vencer também no nome de Jesus. Pedro, lá em 1 Pedro, ele fala assim no capítulo 4, versículos 17 e 18, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Ele fala que com dificuldade o justo é salvo. Que dificuldade? São os percalços da vida. As dificuldades que nós vamos encontrar e passar por cima. Agora ele fala assim, agora você fica imaginando como é que fica o pecador. Por isso que eu disse, pastor, se eu soubesse que ser crente era difícil, era luta, eu nem me tornava crente. Então você já assinou que você está indo para o inferno direitinho. Isso é o que a Bíblia diz, não é o pastor Ismael que inventou, está na Bíblia. E por fim, Hebreus, capítulo 6, versículo 11 em diante, diz assim, nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim. Olha lá, ó. Até o fim. Quando é o fim? Quando Jesus vier buscar a sua igreja ou quando você bater com as 10? Esse é o seu fim, é o meu fim e é o fim de todo ser humano. Para que tenham plena certeza de sua esperança,
Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa da sua fé e perseverança herdarão as promessas. Então está aqui. Existe toda uma condição que os calvinistas dizem que não, salvo uma vez salvo, sempre salvo. Irmão, não entra nessa não. Não entra nessa não, tá? Eu fiquei muito triste, né? Não vou dizer o nome não, viu, João? Pode ficar tranquilo. O João me falou uma coisa hoje que fiquei tão triste, tão triste. Falei, sério, João? Sério, pastor? Porque assim. Por quê? Ele falou de alguém que sempre disse para mim, pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Falei, então tá bom, irmão, então vai nessa. Não ficou no nosso meio, foi para um lugar, foi para outro, e fez o que ele gostaria de fazer. Deixa eu dizer uma coisa. Irmão, a salvação, ela foi nos dada de graça. Mas você tem a sua obrigação. Tome a sua cruz cada dia e me siga. Segura o evangelho no seu coração e entenda, não é? O intuito da palavra aqui hoje é abrir os seus olhos para alguns inimigos da cruz de Cristo. Dentro de nossos templos, como também fora dele. Temos, lógico que temos, tá? Temos e temos muita gente, tá? Primeiro inimigo. Não fique escandalizado não, tá? É Paulo que está falando. Paulo está nos orientando. Primeiro inimigo, falsos irmãos. Tem isso? Paulo falou que tem. Irmão, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo, pois, como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, os inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando com quem? Paulo está falando com os irmãos dentro da igreja. Paulo, essa carta foi entregue para os irmãos de Filipe, não é? Aos filipenses, para uma igreja que ele entendia que lá tinha gente dentro da igreja que na verdade era inimigo da cruz de Cristo. Pastor, o senhor está falando dos irmãos? Do irmão que está sentado do meu lado? Do irmão que está sentado do seu lado. Pastor, pelo amor de Deus. Mas eu não quero te acusar, eu não quero te apontar o dedo e dizer que você é inimigo, mas as suas atitudes, as suas ações que vai dizer isto. Por quê? Primeiro que lá, no Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em união. União é eu te amar, eu te considerar, eu entender que você, como eu, exatamente, independente da sua situação, se você é pobre, se você é rico, se você é branco, se você é preto, se você é loirinho, se você é branquinho, se você é pretinho, não importa. Nós somos feito à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que te respeitar, você tem que me respeitar, e aqui não tem ninguém maior que ninguém. Aqui todos nós somos iguais diante de nosso Deus. Não existe estrelismo. Eu não sei se eu contei, vou contar de novo. Nessa viagem que nós fizemos, eu viajei com um grande homem de Deus, que é o pastor Luiz Saião. Homem de Deus, conhece aquilo como poucos. E junto com a gente estava também um outro pastor, ele é adventista, que é o Rodrigo Silva, que ele é arqueólogo, né? Então, eu fui nessa viagem por conta dos caras, porque os caras são fera. E apareceu lá a Aline. Alguém conhece a Aline de Israel? Aquela menina? Então tá, e ela apareceu lá. O dia que ela apareceu, ela foi lá no hotel que nós estávamos, todo mundo, até eu tirei fotografia. E a pastora, menina muito agradável, né? No outro dia, o pastor Luiz Saião, irmãos, homem de Deus é assim. Ele foi lá, tirou foto com ela também, conversou, a menina muito agradável, né? Ela é judia, mas fala de Jesus que parece crente. Nunca vi falar tão bem de Jesus, né? Uma vez eu perguntei para você não é crentão? Não, eu sou judia. Ela fala isso porque, como ela é guia, e se você não for judia, você não pode ser guia. Mas uma coisa que eu aprendi lá. No outro dia o Saião escreveu assim, pode ir lá no Instagram do Luiz Saião, está escrito assim, quem é Luiz Saião? Quem é o Rodrigo Silva? Quem é a Aline? Nada. Nós não somos nada. Nós temos o privilégio de falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, mas hoje nós estamos vivendo pastores popstar, né? Popstar. Nada contra o cara que prega o evangelho, nada contra a pessoa que consegue pegar o seu nome e ser conhecido, nada contra. Como essa própria menina, que nada contra. Mas quando eu começo a achar que o meu irmão é popstar, lascou tudo. Não, nós não somos popstar, nós somos servos de Deus.
Quando eu começo a falar mal do meu irmão, eu não sou de forma nenhuma irmão. Eu sou esse inimigo da cruz de Cristo. Eu preciso tratar o meu irmão com amor. Eu preciso entender que esses grupos que nós vamos montar, grupo de comunhão, eu preciso participar. Pastor, mas eu tenho dificuldade de me relacionar, porque você não converteu ainda. Quem não se converteu, ainda é inimigo da cruz de Cristo. Porque quando nós somos convertidos, independente de você ser nordestino, você ser do norte, você ser do sul, centro-oeste, não importa. Você se dá bem porque você tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus vive bem com todo mundo. Quem tem o Espírito de Deus não tem essa coisa. Eu só falo com esse tipo de classe, que é classe A e B. Classe C, estou fora. Você não é crente ainda, você não teve um encontro com Deus ainda. Quando você teve um encontro com Deus, você se dá bem com todo mundo. Você fala com todo mundo. Você se relaciona com todo mundo. Por quê? Porque Jesus falava com prostituta, com ladrão. Jesus falava com todo tipo de gente. E as pessoas falam, mas como pode ser? Jesus veio para dizer que Ele é amor. Deus é amor. Se o Espírito de Deus está em você, você não é inimigo da cruz. Você de verdade abraça a cruz e fala, eu levo a minha cruz todos os dias, porque Jesus disse, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz dia após dia e me siga. Irmão, onde estão os irmãos que estão levando a cruz? Estão aqui? Então glorifica a Deus e diga, eu não sou inimigo da cruz de Cristo. Hoje é a ceia do Senhor. A simbologia do cristianismo é a cruz. Eu preciso entender que a cruz de Cristo, ai de mim se Jesus não tivesse subido naquela cruz, ai de mim se ele não tivesse sido pregado naquela cruz, o que seria de nós? Olha só, 2 Timóteo capítulo 2, Paulo falando, ele diz assim, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Entendeu? É isto. Nessa viagem, nós tínhamos uma irmã lá, 80 anos, aquela mulher. Gente, uma mulher de 80 anos, eu fiquei assim, falei, meu Deus, eu preciso me converter mesmo. Mulher crente, irmão, mulher com conhecimento bíblico, João, a mulher deu show. Mulher de 80 anos, todo mundo ajudava ela, porque quando você vai viajar assim, irmão, você anda, hein? Pensa numa viagem que você anda a pé. E está pensando que Israel é bonitinho igual São Carlos? Só tem morro, só tem pedra, só tem pedregulho. Ou lugar feio, é Israel. E você tem que subir, tem que descer. E nós entramos em caverna, e não sei o quê. E fomos lá no Mar Morto, onde acharam os pergaminhos. E é caverna, e é buraco. E nós entramos, e estamos dentro. E eu falei, não, mulher, já que estamos aqui, vamos fazer o serviço. E a irmãzinha, no buraco com a gente. Subia, descia. Fiquei olhando, falei, que coisa maravilhosa. De uma educação, de uma finesse assim, sabe? Eu falei, eu preciso me converter. Irmão, nós precisamos se converter. Agora eu comprei um carrão, pastor. Meu carro agora é elétrico. Na igreja ninguém tem carro elétrico. Eu tenho. Então, bela porcaria, irmão. Bela porcaria, viu? Coloca o coração nessas coisas na mão, deixa de ser bobo. Não coloca coração em casa. Não coloca coração em carro, em roupinha importada. Não coloca o teu coração nas coisas de Deus. Trate teu irmão com amor. Não importa se ele é feio, se ele é gordo, se ele é alto, se ele é baixo, trate com amor, porque é o amor que vence, é o amor, irmãos, que Jesus ensinou. Jesus mostrou para aquele povo que ele tinha amor. A tendência natural dos discípulos, das pessoas que o seguiam, era achar que Jesus, num certo momento, pegava a espada e falava, aqui, seus romanos, eu agora virei o rei man. Não. Jesus não virou He-Man, Jesus veio pelo amor. A grande frustração dos discípulos e muita gente é porque Jesus não pegou uma espada na mão, mas Jesus não veio libertar o seu povo pela espada, ele veio libertar o seu povo pela verdade bíblica, que é o amor que transforma, o amor que muda o homem, é o amor que faz com que eu me relacione com você, independente da sua classe, da sua cor, o amor de Cristo. Se você não tem isso, desculpa, não é o pastor que está dizendo para te desagradar, não, é a própria palavra de Deus. Deus é amor. Qual outro inimigo, pastor, que nós temos? Só te dizer uma coisa, a Bíblia,
ela não nos proíbe interagir com pecadores, sabia? Não, de jeito nenhum, Jesus fazia isso. Mas me proíbe e proíbe você a você se associar com irmãos falsos. Onde é isso? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao 11. Tá? Ele fala isso com clareza. Tá? Clareza. Irmãos devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esses, nem come. Mas com o pecador, você pode se relacionar. Para o pecador, você vai dizer para ele: ô camarada, você precisa de Jesus. Você vai pregar o evangelho. Mas com o irmão, não. Agora veja só. Hoje, tem muita gente triste dentro da igreja por causa de falsos irmãos, sabia? Tem muita gente triste. E às vezes sai da igreja, às vezes não vem mais na igreja, às vezes não quer comentar com o pastor, mas sabe que aquele irmão o tratou mal, aquela irmã lhe tratou mal, aquele moço lhe tratou mal. Irmão, nós estamos aqui por uma única causa. Por uma única causa. E a causa é a causa de Jesus. Nós não estamos aqui por causa disso, estamos aqui por conta do plano de redenção que Deus, pela sua infinita misericórdia, traçou desde o começo do mundo, para que esta igreja estivesse aqui hoje glorificando o nome dele. Qual que é o outro inimigo da cruz de Cristo? Falsos pastores. Líderes espirituais falsos. E como é que a gente identifica isso? Paulo fala assim no versículo 17 do texto: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Uma coisa interessante, que Paulo, ele por diversas vezes, pede para que nós o imitemos, né? Mas pastor, o Paulo não está mais aqui, e agora, o que eu faço? Ele fala: aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo, tá? E é fácil você identificar um falso pastor, um falso líder. Coisa mais fácil do mundo. Primeira coisa, o falso pastor, primeiro que uma boa parte desses falsos sai do próprio nosso meio mesmo. Não estou dizendo que todos que saíram são, mas a boa parte são. Ele fala assim no versículo 19: eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco se fosse nosso. Quando saíram, mostraram que já não era mais dos nossos. Então, o que está acontecendo hoje? Eu disse aqui no começo que aqui tem muita farmácia e tem muita casa de lanche, né? E igreja também. Todo dia abre uma igreja com nome diferente. Mas o que está se pregando lá? O que se prega lá? E hoje as mensagens que se pregam é aquelas mensagens que eu sempre falo aqui: você vai ficar rico, traz aqui uma graninha, sabe? São pastores que ostentam tudo aquilo que eles falam que ele é contra. Mas eu ostento. A ostentação não é uma coisa que Deus agrada. Não, Deus não agrada de ostentação. O pastor de uma igreja, ele precisa ser, de verdade, um homem que se relacione com todos e que não tenha um clubinho, sabe? Eu tenho um clubinho. Então, eu vou escolher aqueles irmãos que têm comércio, que tem uma fábrica, que é assim. Com esses eu ando. Mas o irmãozinho que mora lá no fundão de São Carlos, para com isso. Isso não é pastor, nem aqui e nem em lugar nenhum, tá? São pessoas que têm interesse próprio, ganância. São homens que se dizem pastores, mas eles pensam neles e não na igreja de Cristo. Eu disse aqui para vocês e repito que se tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade é de tirar oferta na igreja. Eu tenho dificuldade. Eu aprendi desde muito cedo que a igreja oferta e que ela dizima. E se nós temos feito alguma coisa nesse campo, é com a tua oferta e com o teu dízimo. Só isto. Nós temos feito igrejas lindas em locais maravilhosos. Os nossos terrenos que nós compramos, todos são em avenidas, em lugares que valoriza, porque eu penso no futuro da igreja. Eu não penso em mim. Não, de jeito nenhum. Eu penso na igreja. Eu penso que meus filhos, todos têm que trabalhar. Todos têm que trabalhar. Não vivem pendurado aqui na igreja. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Meus filhos trabalham, foram ensinados assim, trabalhar.
para ganhar o seu pão de cada dia. Quando você vê pastor que todos os seus filhos, a mulher, o cachorro, o gato, tudo depende da igreja, corre disso aí. Agora, qual é a característica do pastor que dá medo na gente? É aquele pastor que de verdade ele só fala o que vai te agradar. Ele não fala a verdade. Ele jamais vai pregar a mensagem que eu estou pregando aqui hoje, inimigos da cruz de Cristo. Não, porque ele pode desagradar você. Porque você é um adúltero, você é um fornicário, você vive mentindo. E eu falando isso para você, eu vou dizer para você que você vai para o inferno. Então essa mensagem não pode ser falada. Esses pastores, as mensagens que eles pregam é só para te levantar. Só para te dar um up, né? Bacana, o pastor pregou muito lá hoje. Falou que se eu fizer essa semana, a conta bancária faz assim, blum, mentira. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara, e eu disse desde o início aqui, Deus nos deu de graça, mas Ele exige de mim obediência. Obediência. A obediência é a palavra-chave para mim poder herdar as promessas de Deus. A obediência é tudo. Se você está aqui, frequenta esta igreja, mas é desobediente, eu preciso lhe dizer, você está caminhando com passos firmes para o inferno. Mas quando você obedece, quando você se humilha, quando você desce, pode ter certeza, as portas eternas te esperam, o céu te espera. Pode ter certeza que os céus te esperam. O Senhor está te esperando. Se você for para amanhã, o Senhor te chamar amanhã, ou na volta dele, você tem garantia de vida eterna pela tua obediência. O povo de Israel sofreu por uma única coisa, desobediência. Mas quando você obedece, as coisas parecem não ser muito fácil, mas você vai ser vencedor no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque agradar não é fácil. 1 Tessalonicenses, na NVT, diz assim, capítulo 2, do versículo 3 em diante. Portanto, como vem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanha. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, os quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-lo com bajulação. E Deus é nossa testemunha de que nós não agimos motivados por ganância. Quando a gente quer agradar, porque nós somos gananciosos, eu preciso agradar aquele grupo de homens e mulheres, porque eles dizimam na igreja, eles oferecem. Eu pensar assim, irmão, o dia que eu pensar assim, meu ministério acabou. Paulo foi extremamente claro, não com motivos impuros, com artimanha, com armação, não. Olhe, nós pregamos o evangelho genuíno. O João falou aqui no começo, que nas primeiras aulas do evangelho, não se fala nem em Jesus, e nem o que mais, João? Nem na graça, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque ele quer mostrar para os alunos a nossa queda, aonde nós caímos, como que nós caímos, como é que o vírus do pecado, ele entrou em todo mundo. Se tiver bebezinho aqui, já tem o vírus do pecado. Pastor, meu neném, tem o vírus do pecado. Tem ou não tem, João? Todos nós precisamos de conhecer o quê? O evangelho. Mas eu primeiro preciso conhecer a minha queda, porque tem gente que não admite. Eu nasci num lar evangélico. Meu pai, ele era evangélico, ele me levou para a igreja, e eu sou evangélico desde que eu nasci. Irmão, isso não existe. Não existe evangélico desde que nasceu. Isso é utopia. O evangelho verdadeiro é quando você reconhece quem você era e quem você é. É quando você entende que você era miserável, pecador, trapo de imundícia. E agora você é uma pessoa salva na pessoa de Jesus. Que você fazia, acontecia. Mas a partir do momento que o evangelho entrou, você se transformou numa nova criatura. Conversei com um pastor essa semana e ele estava chateado. Ele veio do submundo do crime. Foi assaltante, ficou preso 8 anos. E fez um monte de coisa. Ele se converteu. Grande homem de Deus. Aí um inimigo da cruz levantou a vida dele
e colocou na internet. Olha quem é o nosso pastor aqui, ó. E ele estava chateado. Eu falei, irmão, a minha Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Paulo fala, o que roubava não rouba mais. O que adulterava não adultera mais. O que queria o mal do próximo não quer mais. Porque agora você é uma nova criatura, então esquece isso. Não dá valor para isso não, irmão. Você vai esquentar a cabeça com isso. Mas esquece. As coisas têm importância quando nós damos importância a ela. Não dê importância, você é uma nova criatura. O diabo vai sempre te apontar. Tem uma história, né? Que Martim Lutero, o diabo apareceu para ele e começou a apontar os erros dele, não foi? Tem essa história verdadeira, será? Martim Lutero, que foi o reformador da igreja, o diabo um dia se apresentou para ele e começou a botar lá na lousa. Você está querendo fazer o quê? Olha aqui, ó, você, pá. Ele falou, é verdade, tudo isso é verdade mesmo. Depois ele pegou o giz e escreveu, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É isso, não é assim? Nós somos nova criatura. Agora, nova criatura, ele fala a verdade, não vive atrás de revelação, de profecia, de sonho, né? Não, ele vive atrás da verdade. Gálatas 1:10, Paulo fala assim, se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Paulo falou, eu queria agradar homem? Imagina, irmão, que é isso, eu quero ir para o céu, ir lá encontrar minha mulher e meus filhos, minhas netas, eu quero já pensou, minha mulher chegar lá e me procurar e falar, não achei meu marido aqui, já pensou que luta? Não, eu quero ir para o céu, eu sou o pastor da igreja. A minha Bíblia diz que eu vou dar conta de vocês. Eu vou dar conta de vocês, lá em cima, aqui atrás de vocês, eu vou dar conta. E se eu vou dar conta, eu vou dizer que Jesus Cristo salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. Mas também, se não obedecer, você vai para o inferno. Tem que dizer isso, porque Paulo disse, meu objetivo, se meu objetivo fosse agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Né? Mateus 23:15, Jesus fala assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Nossa Deus! Põe lá Mateus 23, ó. Olha só. Eu acho que eu nem copiei, mas olha, que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam filho do inferno 2 vezes pior do que vocês. Como é que é isso? São esses pastores, esses líderes que se dizem pastores, é isso aí. O cara está lá, ele faz de tudo para o cara vir para a igreja, o cara vem e depois o cara vai para o inferno 2 vezes. Porque eles não falam a verdade. A pessoa fica dentro da igreja fazendo tudo errado. Não honra a esposa, não honra filho, não honra marido. A casa de verdade, como eu preguei quarta-feira, é um inferno. Ele tem dificuldade, a luta do cara é chegar 18 horas, porque ele tem que ir para casa. Meu Deus, eu tenho que ir para casa. Meu Deus, que luta. Luta, mas você vai para sua casa, não, minha casa é um inferno. Você está pensando que eu não escuto isso no gabinete? Do outro lado, a mulher fala, misericórdia, o miserável vai chegar. Ai, Deus amado, tem misericórdia, Jesus. Vai chegar. Está entendendo? Ô, irmão, pensou um negócio desse? Pastor, mas existe isso? O quê? Sabe por que existe isso? Porque está faltando conversão. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. É marido que é inimigo da cruz de Cristo, é mulher que é inimigo da cruz de Cristo, é filho que é inimigo da cruz de Cristo, que de verdade não teve uma transformação de vida ainda. Vem na igreja, toca, canta e participa dos cultos, dizima, oferta, mas ainda não tiveram encontro com Jesus, não veio na escola dominical, na aula que o João falou, é a classe do evangelho, para você entender o que é ser de verdade um cristão de verdade. Irmão, em nome de Jesus, eu preciso ter alegria em chegar na minha casa, eu preciso ter alegria de ver os meus filhos, a minha luta na minha casa, e minha mulher sabe disso, não tanto com a Mariana nem com o Mateus, porque estão aqui, mas eu quero ver meus filhos, o Benhur todo dia, eu quero ver minha neta todo dia, a minha nora todo dia, de vez em quando até elas brigam, mas espera um pouco, dá um tempo os meninos. Por quê? Porque graças ao bom Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor.
Eu posso falar como Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós temos alegria, nós compartilhamos as coisas de Deus. Por quê? Porque um dia, louvado seja o nome do Senhor, nós conhecemos o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho que transforma, que muda o homem. Nós não somos inimigos da cruz de Cristo, não. Nós proclamamos sim a cruz de Cristo como aquela que um dia ergueu o meu Cristo, mas ao mesmo tempo, ao terceiro dia, ele ressuscitou e está à destra do Pai. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Tem mais inimigo, pastor? Tem. Dinheiro. Inimigo da cruz de Cristo, dinheiro. A avareza é o apego sórdido ao dinheiro e às riquezas. Irmão, eu já falei aqui diversas vezes que não é pecado você querer ficar rico. Não, de jeito nenhum. Não é pecado você saber controlar o seu dinheiro. E temos um curso aqui sobre isso. Como é que a gente faz para administrar o nosso dinheiro? Não é pecado? Não. O que é o pecado, pastor? É quando você coloca o coração. É quando você deixa as coisas de Deus para lá e você pensa mais no teu bem-estar aqui. Por isso que lá no versículo 18 e 19 ele fala assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Coisas terrenas, para você pensar, você precisa ter dinheiro, né? E quando você coloca as coisas terrenas em primeiro lugar, irmão, você vai ser igualzinho Judas Iscariotes. Lá em Atos capítulo 1 e 18, tem um texto que poucas pessoas leem. Mas com essa leitura da Bíblia, eu já li 2 vezes esse mesmo texto, que fala assim, ó: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Está lá em Atos capítulo 1 e versículo 18. Olha a situação do cara que pensou nisso aqui, ó. Grana. O que ele fez? Ele vendeu Jesus por algumas moedas de prata. Qual foi o fim dele? Suicídio, se matou, se arrebentou. Por quê? Porque deixa eu dizer uma coisa, Judas, ele tinha tendência pelas coisas terrenas, materialismo. Pastor, mas pera um pouquinho, Jesus, por que ele não via isso? Será que ele não estava vendo que Judas estava dando um chapéu nele? Lógico que estava, irmão. Você acha que Jesus não sabe que isso é um adúltero? Que você engana a sua mulher, que você engana seu marido? Você acha que Deus não sabe disso? Mas Deus, ele dá uma cordinha, aí você vem para a igreja e Deus vai me usar exatamente para bater aonde você está errado. E vou dizer uma coisa para você, eu não estou pregando isso porque eu estou te vendo, eu estou pregando porque a semana toda eu fui incomodado. Ontem o meu genro perguntou assim: pastor, o que você vai pregar amanhã? O que você vai pregar amanhã, pastor? Eu falei: vou pregar isso. Não foi isso, Vitor? Eu orei durante a semana para falar o que eu estou falando aqui hoje. Porque eu sei que a igreja se reúne para ser do Senhor, para lembrar da cruz de Cristo. Então eu não posso ficar lembrando da cruz de Cristo, irmão, se eu maltratar essa mulher aqui. Se chegar na igreja, a mulher toda roxa, a irmã Helena que foi cair. Ele veio um tombo lá em casa que batia a cara. Mentira, foi o marido que arrebentou com ela. Você está pensando que isso não existe, irmãos? Não, eu quero ir para o céu com a minha mulher. A mulher já é linda. Quando chegar no céu, vai ficar mais linda, né? Porque é um corpo glorioso. Está entendendo? Agora, a grana, quando sobe para a cabeça, é um dos maiores inimigos da cruz de Cristo. A tendência de Judas era pelas coisas terrenas, né? É por isso que tem um texto: quem espera em Cristo somente nessa vida, né, é os dos mais miseráveis possíveis. Vou voltar a dizer: você tem controle sobre as suas finanças? Parabéns. Você quer adquirir bens? Legal, não há nenhum problema. Mas tem uma coisa: não coloque os teus bens acima das coisas de Deus. Você precisa ter tempo para adorar a Deus. Você precisa ter tempo para sentar no banco e aprender a palavra de Deus. Você precisa ter tempo também para adorar, para levantar sua mão e glorificar a Deus. Você precisa ter tempo. Se você só pensa em grana, se você só pensa em bens materiais, desculpe, você é o mais miserável dos homens. Mas se você souber administrar
administrar aquilo que Deus te colocou nas suas mãos, dizimando, ofertando e fazendo as coisas, eu posso lhe garantir pela palavra, você é um bem-aventurado e Deus vai se agradar e se agrada da sua postura. Tem gente que trabalha pelo pão até morrer, mas não trabalha para o reino de Deus. Nós vamos fazer um pequeno grupo, tá, irmão? Pastor, eu não quero entrar nisso, porque eu sou de uma outra época, eu não sou desse tempo, não. Por que, irmão? Não, pastor, na minha casa eu não quero ninguém. É? Bom, não quer ninguém? Eu não vou te obrigar. É porque de verdade você ainda não teve encontro com Deus. Não. O dia que você tiver encontro com o Senhor Jesus, você não está nem preocupado se o teu sofá está rasgado, se a tua televisão é aquelas grandonas ainda. Mas está limpinha, né? Eu fui fazer uma visita na casa da irmã, que é a avó do Elias. Ela está aqui? A avó do Elias está aqui? Não está? Irmão, eu chego na casa da avó do Elias, eu fico assim, mas Jesus, que mulher limpinha. Meu Deus do céu. Coisa linda de entrar naquela casa. Não é assim, pastor Batista? Pensa, e eu estou dando nome. Eu vou lá na casa da avó do Elias, eu falo, mas que casa gostosa. Está pensando que é uma mansão? Uma casa simples, limpinha, asseada, cheirosa. Que coisa linda, que coisa linda. Irmão, nós estamos preocupados com o teu crescimento espiritual. Nós estamos preocupados que você entenda que a igreja começa dentro da tua casa. Não começa com o teu bolso cheio. Não começa com a tua conta bancária, não. A igreja começa dentro, você, sua mulher, teus filhos. Então, o amor ao dinheiro é um grande inimigo da cruz de Cristo, porque quando eu coloco meu coração em grana, eu esqueço o Evangelho. O Evangelho fica em segundo plano. Deixa eu dizer para fechar. Paulo falando, lá no capítulo 6 de Timóteo, ele fala assim, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Você entendeu? Nós nascemos nu e nu voltamos, tá bom? Por isso, tendo o que comer e com que vestir, nós estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Vocês, porém, homens de Deus, fuja de tudo isso. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, e sim o amor, a obsessão pelo dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz, mas é a obsessão. Eu quero. Pronto, já era. Você colocar Deus em segundo plano na tua vida. Tá? Não troque Jesus. Não troque momentos com a sua família pelo dinheiro. Ou pelo trabalho excessivo. Sim, pastor, eu não quero ser pesado, meu irmão. Está certo. Há momentos na vida que a gente tem que fazer algum sacrifício. Eu entendo isso. Já fiz muito. E eu posso falar isso porque está aqui minha mulher, está aqui minha filha. Minha filha nunca me viu de semana em casa. O pai está em casa hoje? Nunca, pode perguntar, está aqui. Quando minha filha acordava, eu já estava, correndo atrás. Graças a Deus por isso. Se eu tenho alguma coisa hoje, é porque eu trabalhei e corri atrás. E meus filhos sabem disso. Agora, espera um pouco. Quando você coloca o dinheiro acima das suas necessidades naturais, irmão, para com isso. Para com isso. Quando você tem um prato de comida e não precisa ter a melhor mistura, mas você está comendo, glorifica a Deus. Não reclama não. Não reclama não. Existe hoje algumas associações pelo mundo que cuidam de pessoas que foram vitimadas pela guerra, foram vitimadas por homens que assumiu o país e acabou com o país. Vai ver, assista um pedacinho para você ver, tem nas redes sociais. Crianças que você olha assim, você fala, aquilo ali é o que? É uma caveira ou uma criança? Uma criança. Porque não tem o que comer. Eu já falei aqui algumas diversas vezes que eu li num livro que eu tenho em casa, de uma missionária,
coreana. Ela falou assim, quando um ser humano fica 3 dias sem comer, ele mata e rouba. Mata e rouba. E você come todos os dias, toma café de manhã, você almoça, você toma cafezinho da tarde e janta ainda. Então glorifica a Deus. Ah, mas eu queria ser rico. Irmão, riqueza é dom de Deus. Viu? Riqueza é dom de Deus. Não é para qualquer um. Se você tiver o dom de ser rico, glória a Deus. Para a gente fechar, qual que é o outro grande inimigo da cruz de Cristo? 2 Timóteo capítulo 3, eu preguei dia 14 de fevereiro de 2014 essa mensagem. Falando exatamente sobre os prazeres do mundo, que é um dos maiores inimigos da cruz de Cristo. Tá? Ele fala assim no versículo 19, então, rumando para a destruição, o Deus deles é o seu próprio apetite. Né? Ventre, estômago, prazeres. Quando fala aqui de apetite, não é apetite de comida só. Não. É o apetite das coisas mundanas, dos prazeres deste mundo. A igreja, ela nunca foi tão mundana como nos dias em que nós estamos vivendo. A igreja se mistura e ela se torna uma igreja morna. Moisés, ele conseguiu tirar o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. Já pensou? Você entendeu? Tirou o povo do Egito, mas o Egito estava no coração do povo. Ah, Moisés, nos tirou para cá, lá nós tínhamos comida, não é assim que eles falam? Lá nós tínhamos isso, aquilo, outro. Quer dizer, ele não tirou. Deus usa Moisés para libertar o povo. 400 anos cativo, trabalhando para os faraós. E agora o povo vai para o deserto, Deus tem promessa, Deus supria com comida, Deus supria com sombra, Deus supria com iluminação, mas o povo reclamava, irmão, em nome de Jesus, tira o Egito do teu coração. O que é o Egito do coração? É você ter prazer nas coisas mundanas. Nas coisas mundanas. Corre disso, irmão. Quando você está preocupado com as coisas mundanas, você não consegue ter uma vida de santificação. E a minha Bíblia, a tua, diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Acabou. É isso que é o problema. Tá? Paulo diz em Timóteo 3,4, que eu falei há pouco, que no nosso tempo haveria homens mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E é diferente isso? Não. Mas eu estou falando com a igreja que aceitou Jesus, que levantou a mão, que batizou nas águas e que fala que Jesus te batizou com o Espírito Santo. É com você que eu estou falando. Então, em nome de Jesus, se a tua cabeça está para esse lado, sai fora disso, irmão. Essa semana faleceu um policial, como é o nome dele? Jefferson, né? Muito amigo do Núdio. E eu fui até no enterro dele ontem. Eu tive o prazer de visitá-lo. Eu e minha esposa fomos visitá-lo antes dele morrer. Novo. Um homem. E o que mais me chamava a atenção nele, só fiquei sabendo depois, é que ele adotou 2 crianças. É isso, não sei? 2 crianças. Caramba, hoje o pessoal está adotando cachorro. A Mariana me mostrou uma matéria de uma advogada registrando o cachorro com o sobrenome dela. Mas estou falando que a Mariana mostrou aquilo, não é piada não, é verdade. Uma advogada registrando um cachorro com o sobrenome dela, dando todos os direitos para o cachorro. Então hoje, as pessoas não querem ter filho, mas eu encontrei um homem que ainda não conhecia Jesus, ele conheceu Jesus, graças a Deus, e adotou 2 crianças. Assim como o Nivaldo, adotou 2 crianças, e o Nivaldo já tinha filhos. Mas tem gente adotando cachorro. Eu não quero filho, quero cachorro. Irmão, o texto fala, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Cachorro é a maior manha, né? Você leva o cachorro para dar banho, toma um banho, o cara corta os pelinhos, ele volta tão bonitinho, você coloca fitinha no cabelo. Agora tem roupinha também, né? De cachorro. Tem hotelzinho de cachorro. Tem cerveja para cachorro. Essas coisas eu fico sabendo, o povo fica meio escandalizado. Eu não sabia disso.
Tem cerveja, tem vinho para cachorro. Aí você fala assim, mas pera um pouquinho, tem alguma coisa errada nisso? Pastor, eu gosto de cachorro. Irmão, pode ficar com o teu cachorro, não é pecado não você ter cachorro. Não estou dizendo que é pecado. Mas quando você coloca um cachorro na frente das coisas de Deus, é pecado. Quando você dá mais boi para um cachorrinho do que para um irmão teu que está do teu lado, irmão, você está pecando. Quando você não oferta na igreja, não dizima, você é um mão de vaca, mas para o teu cachorro, você leva ele na melhor cara que lava, que corta o pelo e gasta uma grana, é pecado. E você não dizima, você não oferta na igreja, porque eu sou contra dízimo, sou contra oferta. Irmão, posso te dizer uma coisa? Se você dá mais valor para o teu cachorro do que ofertar e dizimar na igreja, é pecado, irmão. Pode ter 10 cachorros. A Mariana está doida para arrumar um cachorro. Eu falei, Vitão, você vira aí. Nem traz na minha casa. Não traz, porque eu não vou querer ver esse cachorro. Eu queria um cachorro, irmão. Pastor Alemão, você apega de um jeito que é a coisa mais difícil quando você perde. É difícil. Porque cachorro não te perturba, cachorro não chora de noite, cachorro não fica chorando quando está com fome. Às vezes dá uma latidinha, você dá aquelas ração, o bichinho fica quietinho. Cachorro é coisa boa para criar. Coisa boa para criar é filho. E coisa melhor que filho é neto. Eu sou um bobão com as minhas netas. Eu e a Sônia, nós dois somos até briga de vez em quando na internet, eu e ela. Porque o Benhur coloca lá e fala, minhas netas. Ela fala, minha não, é nossa. É nossa, pastor. É nossa, pastor. Coisa boa é ser avô, ser avó. E eu só posso ser avô e avó se eu tiver filho. Se você está nessa de cachorro, cai fora disso, irmão. Isso aí é prazer mundano. Prazer mundano. Não estou dizendo que se você tiver um cachorro, é mundano. Pelo amor de Deus, entenda. É quando você dá mais vazão a um cachorro do que a um ser humano. Aí é mundano. Para fechar. 2 Pedro 2,11. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são. Nós somos peregrinos e estrangeiros. Eu sou peregrino e estrangeiro? Somos. Aqui não é o nosso lugar. Aqui nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. O nosso lar é o céu. Tá? E nós já temos o passaporte, viu? Se você não tem ainda, é bom você adquirir o passaporte para ir para o céu. Tá? O passaporte é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Se você tem esse passaporte, pode ter. Você é peregrino aqui, por um tempo você vai estar aqui, mas logo, logo o céu te espera. Somos peregrinos estrangeiros. E é bom manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. E 5,6 fala assim de 1 Timóteo. Mas as que vivem em prazeres, embora viva, estão mortas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Que possamos aprender a palavra de Deus e entender o que é ser crente de verdade. Você vem na igreja porque sua mãe te traz? Irmão, irmã, moça, moço, para. Entra pelo caminho, vem para a escola bíblica dominical, vem aprender aos cultos de quarta-feira. Cresça, não seja inimigo da cruz de Cristo. Se você faz ao contrário, você é inimigo da cruz de Cristo. Baixe a cabeça, vamos orar. Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que tem me exortado nessa noite.